que tem o dom de línguas. E até falou que nós temos que usar as redes sociais hoje para poder salvar pessoas e fazer a melhor coisa, levar a palavra de Deus a todos os povos do mundo, independente da língua. E o que nós fazemos aqui na Arte do Jorei? Usando o Skype e usando o Facebook para salvar pessoas e não ficar presas em nível de fofoca, em nível de inferno, que muitas pessoas ficam usando para poder ficar mandando mensagenzinhas subliminares, recadinho. Isso é coisa de gente infantil e pobre de espírito. Nosso propósito é muito maior do que esse. Graças ao Facebook, abrimos quantas igrejas? Não foi? Depois falou que as pessoas também são aquelas que podem estar mesmo vivendo rodeadas de cobras e tomando, nem que mesmo que seja alguma comida ou bebida com veneno, nada vai acontecer porque tem a proteção de Deus. E também aquelas pessoas que vão levantar as mãos para salvar outras pessoas. Falei, quer maior resposta do que essa, do que nós vamos fazer lá? Então, nós temos que seguir o que Deus nos fala. Você vai ouvir mensagem numa igreja católica, você vai ouvir mensagem num centro espírita, numa igreja evangélica, na rua, em qualquer lugar. Não sei se você estava aqui, me esqueci uma vez que um rapaz entrou aqui, que era um corretor de imóveis. Ele veio aqui para receber jorei que ele queria vender. Tinha um prédio construído aqui na esquina. Ele entrou aqui para receber jorei e trouxe até mais pessoas depois. A senhora lembra? Você estava aqui? Que ele ajoelhou aqui no chão? O rapaz, primeiro ele estava aqui na igreja, ele ajoelhou aqui na frente do altar, clamando ao Cristo, na frente do altar. Né? E a gente já ficou meio assim. Ele recebeu jorei. Depois foi uma coisa emocionante. Quando esse cara foi sair daqui, ele se ajoelhou aqui na porta, pegou minhas mãos, começou a falar um monte de coisa. Lembra, dona Alice? Da missão que nós temos aqui, das bênçãos que vamos receber. Não foi? Parecia uma profecia. Esse rapaz veio depois, trouxe mais 2 pessoas e nunca mais apareceu. Nunca mais apareceu. Então, muitas vezes, nós deixamos passar as oportunidades porque nós somos preconceituosos. Eu não digo nós aqui, mas muitas pessoas são muito preconceituosas na fé. Só a minha igreja que é boa, a sua não presta. Só a minha igreja tem Meixo-sama, a tua não tem. Onde que essa pessoa está? Que nível é esse? Que confiança, que afinidade é essa que ela tem com Deus para poder chegar nesse nível de julgamento? Meixo-sama está onde existem milagres. Não onde a pessoa quer e porque ela quer. Nós todo dia oramos aqui para que Meixo-sama se faça presente. Porque se ele não se fizer presente na arte do jorei, nós estamos ferrados. Vai ser só uma caixa com imagem. Da mesma forma, essas pessoas que ficam vendendo imagem de caligrafia, foto de Meixo-sama, e não sei o que lá, que a nossa imagem é isso. É tudo xerox, copiazinha que não tem base nenhuma doutrinária, não tem parte nenhuma teológica. O Reverendo Nakahashi falava que tem que tomar muito cuidado com essas imagens, porque no fundo, você vê a foto, mas você não vê o que está por trás dela. Quem se liga à treva, a treva vai ficar. E as pessoas se iludem com relação a isso. O nosso servir, ele tem que ser diferenciado. E agora, digitando os jornais messiânicos que eu voltei a digitar, eu achei uma palestra aqui maravilhosa que fala um pouco sobre isso também. Né? Quando tem um ensinamento messiânico que fala que, assim, Cristo, o protagonista principal da luta contra o mal. Um outro ele fala que o mundo espiritual oriental, ele é vertical, porque ele é budista. E o mundo espiritual ocidental, ele é horizontal, porque ele é cristão. Né? Nós estamos seguindo só o que Meixo-sama ensina. E somos criticados. Né? Mas as pessoas na arte de jorei são livres. Na viagem missionária que eu fiz, eu disse que é mais fácil ser messiânico de outras igrejas do que da arte do jorei. O pessoal perguntou por quê? É difícil entrar? Eu falei, não. É que ela é livre. De tão livre que é estar na arte de jorei, as pessoas não sabem lidar com a liberdade. Não sabem lidar. São tão livres que elas podem ir e vir e não sabem lidar com isso.
não sabem o que é uma palavrinha curtinha, pequena, que diz limite. Que também é o ensinamento Mersama. Eu posso ir até onde eu posso, até onde eu devo ir, vamos dizer assim. Né? Porque poder, nós podemos para qualquer coisa, não é? Mas eu só posso ir até onde eu devo. Eu não posso ultrapassar aquilo que não me compete. E muitas vezes as pessoas sofrem porque querem invadir o terreno que não lhes é permitido. Né? Então, aí entra o quê? O livre-arbítrio. Tu quer ser infeliz? A escolha é sua. Mas desse lado aqui você pode alcançar a felicidade. Mas você é feliz? Eu estou buscando a felicidade. Porque ninguém vai dizer que é plenamente feliz, vai estar mentindo. Vai estar mentindo. Né? O que é a felicidade plena? Ai, que eu tenho, graças a Deus, ao Messias, me chama. Mentira. Ah, graças a Deus, ao Cristo que habita em mim, eu estou salvo. Mentira. Ai, que Jesus me perdoou, Messias me perdoou, Buda me perdoou, Maomé me perdoou. Mentira. Tu vai fazer uma compra na Casa Bahia, não paga o seu carnê para ver que é bom para tosse. Tu vai para SPC, não é? Na fé é a mesma coisa. Tem muita gente no SPC espiritual esperando o quê? A cobrança vem. E a cobrança virá com juros e correção. Né? O que você devia há 10 anos atrás, hoje é muito maior. Só que as pessoas pensam que Deus eleva. Deus perdoa. A lei divina se fará ser cumprida. O reverendo Nakahashi dizia que no mundo espiritual não tem democracia. E com certeza a gente, brasileiro, tem um hábito muito feio, que é o jeitinho. Até na fé quer dar jeitinho com Deus. Eu vou dar uma de migué aqui, ali eu consigo. Vou dar um de miguezinho ali eu consigo. Eu vou dar uma limpadinha na cadeira ali para dizer que eu dediquei para caramba, que Deus está vendo. Meu sentimento é que conta. A gente ouve muito isso. Olha, eu não faço gratidão, mas Meixo Sama sabe o que tem no meu coração. Sabe sim. Sabe sim. Não é? Meixo Sama sabe. Ah, eu não venho muito na igreja não, mas olha, Meixo Sama não sai de perto de mim. Onde eu vou, eu estou pensando em Meixo Sama. Tá certo. Eu dedico pra caramba lá fora. Onde? Né? Então as pessoas pensam que Deus é besta. Que Meixo Sama é lesado, já está esclerosado. Né? Mas é assim. As pessoas vivem no nível da fantasia que pensam que enganam Deus. E através das suas palavras mentirosas, as palavras delas falam e as palavras caem no chão. Ou se desfazem no vento, porque não tem peso. Uma palavra bem colocada, ela vai ecoar na sua alma para o resto da sua vida. Uma orientação bem dada vai marcar a tua história, o teu caminho. Uma palavra bem colocada pode mudar o seu destino. Mentiras não duram. Pessoas que... Eu sempre falo isso, né? A gente sofreu muito, eu particularmente, porque as pessoas me atacam muito. E eu, às vezes, eu fico, não, eu vou fazer, eu vou arrebentar, eu vou me defender, muita coisa. Chegou um ponto, sabe o que aconteceu? A maturidade vem. Ele falou isso, então segue ele, ué. Eu não tenho que me defender de uma mentira, porque não é verdade. Vou ficar perdendo meu tempo, o nego falou mal de mim, o nego mentiu. O que tem de vagabundo que usa meu nome, até cria conflitos com outras pessoas, porque fala que o reverendo falou. É mentira. E a pessoa vem perguntar para mim, pergunta para o padeiro, para o vigilante, ninguém sabe. Para que eu tenho que me defender de algo que eu não fiz, não falei? Eu não tenho motivo para isso. Problema de quem mentiu e de quem acreditou. Porque se alguém mentiu e alguém acreditou na mentira, o nível de quem acreditou na mentira é pior do que quem mentiu. Problema deles, não é meu. A gente tem que aprender a não entrar mais nesse inferno. Porque nós temos uma coisa chamada Gá. E o Gá, às vezes, nos lasca todo. Né? O Gá, às vezes, nos coloca em rascadas terríveis. Né? Porque nós queremos resolver do jeito mais difícil. Sendo que a paciência é
coisa mais difícil ainda, que é você aprender a engolir sapo, para poder aguardar o tempo certo. Se a pessoa te faz de bobo, finja-se de bobo. Ou, como eu costumo dizer aqui, a pessoa pensa que me engana e eu finjo que sou enganado. Não é? Não, porque essa pessoa sabe muito ensinamento. Tá? Saber ensinamento é uma coisa, praticar é outra. Não é? Nós convivemos com pessoas que sabem a Bíblia de cabo a rabo, de trás para frente. E daí? Ela vai dizer que é cristã? Que é católica? Porque ela sabe a Bíblia de cor? Não. Eu falo que aqui na Arte de Jorei nós temos cristandade. Porque as pessoas confundem muito Jesus com o Cristo. Jesus era o homem, Cristo é a divindade. Né? No que chocado era o homem, Michusama é a divindade. E as pessoas confundem Jesus com Cristo. Tanto se fala de Jesus como é falado hoje, que vulgarizaram ele. Ele virou um comércio, uma moeda. Venha seguir Jesus. Não, eu vou seguir o Cristo. Esse Cristo que se fala tanto, todos nós, no fundo, também temos. Que é o que o Michusama fala, essa partícula divina. Que se você pensar bem, o próprio Michusama também tem um Cristo, vamos dizer assim. A pessoa já pensa no Cristo na cruz, né? E não é. Que se bobear, nem na cruz ele morreu. O nosso modo de dedicar, pois assim morreu. O nosso modo de dedicar é que tem que ser aprimorado. Eu tenho que ser... se eu vou fazer uma oração, por exemplo, num ambiente que é totalmente católico, para que eu vou rezar Masnorito? Para dizer que eu sei rezar em japonês? Não é? Eu tenho que ter bom senso. Nós fizemos um casamento agora que não fizemos uma oração em japonês, só a oração dos números. Foi o casamento mais atípico que a gente já fez na vida até hoje. Não é? Nós temos que ser altamente universalistas, altamente vanguardistas, que nós temos que romper os limites que nos colocam, às vezes, em situações que não tem nada a ver, pela fé mesmo. Nós não somos quadrados, nós não temos fronteiras na fé, para ir em qualquer canto. Hoje o pessoal do Nepal perguntou se podia colocar uma foto do meu Michusama na casa deles para poder fazer a oração. No Nepal, que é budista. E sem falar português, hein? Tentando se comunicar no inglês. Né? Então assim, e as pessoas tendo milagre. Por isso que aí entra aquilo que o bispo falou. O dom de línguas. A pessoa pensa que vai ficar, acho que isso é uma babaquice terrível. Isso é enrolar a língua. O que eu entendi nesse dom de línguas, pelo que o bispo falou, é mais ou menos isso que nós falamos. É usar uma linguagem universal que possa adentrar nos lares, nos corações de todas as pessoas da face da terra. E nós estamos conseguindo isso através do Jorei. Porque não há doutrinação, como você não fala o idioma, como é que você vai falar de fé? É levantar a mão. Só isso, mais nada. E gera milagre. Todas as igrejas da arte do Jorei que estão nasceram por causa do Jorei. Não nasceu por outra coisa. Não é, meus cristianos? Todas nasceram por causa do Jorei. Por isso que nós temos essa veia pioneira, da linha dos pioneiros. Né? Aí, lendo aqui, antes de ler isso aqui, eu queria que a Carmen falasse a experiência, que é nervosa. Vai ter que ir lá aqui, Carmen. Então, boa tarde a todos. E aconteceu que minha filha dedicou um tempo com umas freiras, e ela fez muita amizade com elas. Então a freira convidou nós a um culto na igreja católica, uma igreja muito linda. Todos os participantes participavam muito dos cultos, cantavam, fazia uma grande diferença. Mas meu sentimento não estava de devoção para Jesus, né? Nem Jesus Cristo. Ou seja, eu sentia Michusama e acompanhei com muito respeito. Mas no momento eu fechei meus olhos e eu vi que do teto
da nave se abria e aparecia como uma nuvem de luz. Mas aí começou a comunhão, né? A liturgia da comunhão, e desceu Jesus do altar, flutuando no chão. Aí eu falei com ele, ele me perdoa, eu apresento respeitos para você, mas eu não sinto devoção, né? Eu fico grata por o Senhor me acolher, né? Mas ele falou assim, mas se você não estiver aqui, o Pai não poderia ter descido. Aí eu olhei para a nuvem, eu me achava que estava. Então, ele me fez entender que o mundo espiritual é tão, mas tão preciso, como falou o Senhor, né? Que é tão exato que Meixo Sama, ainda desejando, ele não pode atrapalhar o trabalho de Jesus, né? Mas se algum de nós temos a permissão de ter, pelo menos, no meu caso, respeito, né? Não tinha sentimento profundo, mas tinha respeito. E a gente acompanha a liturgia com esse respeito, dá a permissão de Meixo Sama descer. E é aquilo que a gente quer, não é? Que Meixo Sama envolva a vida de todos. Mas, até aí, só foi um fato, né? Que a gente experimentou. Fiquei chorando, para quem me conhece, né? Sabe que acabei chorando. Então, quando voltei, quando reagi, olhei para a Verô, minha filha, que ficava do lado, e ela também estava nos pranos, tá chorando. Aí, quando ela acalmou, falei, o que aconteceu, Verô? Ai, mãe, você não sabe. Jesus desceu. E eu senti que estava traindo a Meixo Sama. Aí Meixo Sama e Jesus estavam juntos. Falaram que não tinha problema. Então, a mesma coisa que eu estava mexendo de uma maneira, ela estava mexendo de outra. Né? Com culto, na verdade, com muito sentimento. Aí compreendi que não alcança solamente o respeito. Falta criar um verdadeiro sentimento. Sim. Né? Experiência danada, né? Olha isso aqui, esse material. São perguntas. Olha a entrevista que foi feita. O pioneirismo na difusão da fé é sempre permeado de dificuldades. O senhor enfrentou e superou muitas. Todos sabem. Qual a grande lição que aquela fase lhe trouxe? Esse reverendo disse assim: acho que foram as dificuldades que me transformaram num homem espiritualista. Isso porque aprendi a reconhecer no servir a Deus e Meixo Sama, no trabalho espiritual, o caminho para a solução de todos os problemas. Qual foi a fase mais difícil? Uma das experiências inesquecíveis se relacionava com as dificuldades financeiras. Eu ganhava 900 cruzeiros. Somando minha oferta de gratidão, o aluguel e as despesas de luz, água, etc., sobravam apenas 100 cruzeiros. Então, para sustentar a casa e manter os 2 missionários que moravam comigo, vendi quase tudo que minha esposa trouxe do Japão. Máquinas fotográficas, kimonos, tudo. Com uma parte do dinheiro, fazia nova oferta de gratidão e com a outra passamos o mês. Esse é o reverendo Watanabe. Qual é o resultado dessa atitude? Nós nos desapegamos das coisas que tínhamos em função do trabalho para Meixo Sama. Quando não tínhamos mais nada para vender, começamos a ganhar praticamente tudo o que precisávamos. Cheguei a ganhar de uma só vez 3 carros. Vendemos os 3 e oferecemos o dinheiro para a construção da igreja. Os presentes eram a materialização da gratidão das pessoas por tudo que o Senhor fez por elas? Tudo que eu fiz por elas foi simplesmente ministrar-lhes de orei e me esforçar para me tornar um homem através do qual Meixo Sama pudesse atuar para fazê-las felizes. É isso que ele ensina. E foi só isso que eu fiz. Isso significa esforçar-se para ser um verdadeiro instrumento de Deus? Isso mesmo. Há 2 tipos de messiânicos. Os que desenvolvem esse esforço procurando sempre servir ao próximo e os que procuram se comportar como os fiéis de outras religiões, mantendo-se na posição de serem sempre servidos. Essa diferença de postura dá também a medida da felicidade que cada um pode conquistar. Então, desde o início da sua vida missionária, o Senhor já praticava a campanha do obrigado e a ministração de pelo menos 3 jorei por dia.
Naquela época eu praticava a campanha do obrigado e a ministração de no mínimo 100 joreios por dia. Essas duas tarefas se confundem porque significam, em essência, a prática de ações virtuosas. E o jorei é uma boa ação que beneficia diretamente quem a pratica e quem é alvo dela. Através dele nos posicionamos ao lado de Meixo Sama num ato sagrado e conjunto um Deus-Homem. Como medir o empenho nessas práticas? Há algum meio? É claro. A nível individual, as pessoas vão se tornando mais convictas da excelência da fé que abraçaram. Isso gera gratidão, que se reflete numa participação ainda mais ativa nas atividades ligadas à prática e à difusão da fé. É só observar as pessoas e as igrejas como um todo. Muito simples, não é? Qual é a chave do segredo capaz de nos tornar homens benevolentes, merecedores da sincera gratidão de nossos semelhantes? De que forma podemos ser amados e protegidos por Deus, e Meixo Sama e pelas outras pessoas? Devemos manter a atenção voltada para o que podemos fazer pelas outras pessoas. Procurem ouvir obrigado pelo menos 10 vezes ao dia das pessoas à sua volta. Somente somando diariamente pequenas boas ações, nos tornamos verdadeiros homens de bem, capazes de sermos amados e de exercer influência na expansão da luz de Meixo Sama. Faz parte da missão dos messiânicos gerar gratidão aos seus semelhantes. Precisamos, a todo momento, refletir sobre quantas pessoas são gratas a Deus por nós existirmos. Eu vejo assim, estamos vivendo muito algo parecido nesse trabalho pioneiro que estamos fazendo. Porque, queira ou não queira, estamos levando uma postura de fé dentro do que o Meixo Sama ensina, completamente diferente do que é pregado hoje. É muito diferente. Uma fé que liberta, não é uma fé que oprime. Uma fé que faz com que você se aproxime da divindade de Deus Supremo. Muitas pessoas pensam que Deus vai descer até nós. E somos nós que temos que nos aproximar de Deus. Então, esse modo de servir é diferente. É lógico que é doído, que cansa, que machuca. Olhando a Sala da Paz hoje, você vê todos os santos que tem ali. Todos passaram por grandes martírios para servir a Deus. Não é? Todos. Ninguém ali já chegou pronto. Todo mundo se lascou. Não é? Não é? Todos passaram por grandes aprimoramentos, grandes sofrimentos. Meixo Sama passou por grandes sofrimentos, grandes aprimoramentos. Então, assim, se eles se tornaram santos, divinos, no servir a Deus, o que nos impede de alcançar esse grau de divindade? Mas, primeira coisa que nós temos que aprender é saber agradecer a purificação. A maioria só sabe reclamar da purificação. Ou transferir culpas. Ou transferir a culpa do fulano, é culpa do Beltrano, é culpa do isso, é culpa daquilo. Então, nós nunca vamos dar um passo acima, porque nós não entendemos o que é purificar. Para se tornar puro, para se aproximar de Deus. Normalmente nós fazemos o quê? Damos um passo para o lado, sempre andando no mesmo nível. Eu quero subir, eu não quero ficar no mesmo nível. E é essa evolução espiritual que dói. Esse passo acima. E não é de uma vez. Não é de uma vez. Você vai passo a passo, etapa por etapa, alcançar o seu grau de elevação. Pode durar 10, 20, 30, 40, 50, 90 anos, 100 anos, não sei. Mas pode durar um mês. Depende. Depende do nosso nível. Como é que você se aproxima da divindade de Deus? Como é que você se aproxima da divindade de Meixo Sama? Vamos falar de Meixo Sama, né? Como você se aproxima da divindade dele? Tentando fazer o que ele nos ensinou. Entender a vida dele, o que ele viveu, o que ele passou. E se alguém olhar bem os livros, os ensinamentos, as reminiscências, ele sempre confiou em Deus.
E mesmo no começo mais doloroso dele, que ele diz, que um outro reverendo contou numa experiência que chegou um momento que meu chama pediu, chegou até a pedir a Deus para morrer, porque não aguentava mais tanto sofrimento, mas entendeu a missão a ele designada, ele tinha que abaixar a cabeça, bora. Todos nós já passamos por isso, de vontade de jogar tudo para o alto, desistir, e chega, cansei, não aguento mais, mas nós não podemos. Aliás, nós podemos. Todo mundo é livre, pode fazer o que quiser. Né? Mas, não dá, porque depois você vai se lascar, se arrepender todo. Eu devia ter. Imagina assim, nós dedicamos todo dia, e o couro come, imagina quem está achando que está bem com a vida. Teve um caso, anos atrás, eu trabalhava no Banespa, e eu tinha um cliente que ele era um diretor. Ele tem um seguro de vida que ele pagava tipo 50 centavos. R$5 mesmo, na época. E era uma porcariazinha, não dava para nada na época. Aí um dia ele foi lá para cancelar o seguro de vida dele. Eu falei, pô, doutor, pensa bem. Isso era em julho. Você está pagando tão pouco. Eu falei assim, eu conversei pra caramba e vendi um seguro para ele de quase R$500. Inverti. E ele pagando pagar todo mês. Né? Ele ia cancelar. Quando foi em agosto, ele descobriu que ele tinha câncer no pulmão. De tanto que ele fumava. Né? E quando foi em setembro, ele morreu. Em setembro ele morreu. Ou seja, a família ficou muito bem respaldada porque eu vendi um seguro para ele. Até então, ele era um cara forte pra caramba, enorme, altamente saudável na cabeça dele. E do nada, morreu. Será que nós também não somos igual uma embalagem meio de cristal? Acha que está muito bonito, mas um cliquezinho quebra e cai. Será que nós às vezes não achamos que somos fortes pra caramba, mas ao primeira coisinha nós vamos desmontar? Ou até morrer? Será que estaríamos preparados para isso? Será que nós conseguiríamos andar lado a lado com a doença grave? E falar assim, você vai ter que ficar do meu lado ou atrás de mim, na minha frente nunca. Será que conseguiríamos agir assim? Né? Porque é muito fácil falar. Viver o problema é outra situação. Mas uma coisa eu aprendi. É melhor ser um maculado vivo do que um teimoso morto. Tem muita gente que é lesada. Né? Prefere ser um maculado morto do que um teimoso... prefere ser um teimoso morto do que um maculado vivo. Por mais que você tenha que cumprir uma missão, não importa se é com uma muleta, se é numa cadeira de roda, se é tomando um remédio, não importa, tem que cumprir a sua missão. Não, que eu tenho que ser um mártir, que eu tenho que morrer. Eu não vou. Temos que ter bom senso. Não é? Não é mais essa época. Né? Eu sei que se tomar remédio, gera mácula, tem toxina. Mas tem o jurei. Você não acredita no jurei? Você acredita? Lindão. Porque todo mundo que cobra você em alguma coisa é porque não faz. Te cobra, mas não faz. Você faz tal coisa, mas você faz? Não, mas você é ministro, você é reverendo. Não. A pergunta não é essa. Quer saber se você faz. E se eu fosse ateu? Não é? Então ateu está livre de cobrança? Não. Tem ateu que é mais religioso que um religioso. Então, muitas vezes, se você vai falar do Cristo, de Buda, de Maomé, de Meixo Sama, de quem quer que seja, sinta eles perto de você. Uma vez com os muçulmanos, que nós visitamos uma vez, ao ministrar jorei, depois fazemos oração na casa, o chefe da casa perguntou assim, sobre a igreja Monte Cristal, e eu falei, como nós dedicamos, eu falei, se o senhor quiser ir lá, levar o seu tapetinho e fazer oração perante o altar, clamando por Maomé, o senhor pode, clamando por Alá. Não é possível. Eu falei, claro que pode, o que impede? Não sei se vai estar voltado para Meca, mas só vira para lá e puf, faz sua reza lá.
E um dia a família toda veio na igreja. Aí eu falei, eu brinquei, trouxe o tapetinho? Não, não. Mas receberam, eu chorei, todos os muçulmanos. E depois o sheik mandou um Alcorão de presente. Pela graça que a família alcançou. Essa diferença nós temos. Eu não posso dizer que nós somos ecumênicos e proibir alguém de entrar aqui na igreja. Nós não podemos, por exemplo, em Guarapiranga, porque somos da arte do jorei. Mas se eu fosse um pai de santo, eu entraria, porque eu sou ecumênico. Não é? Então, assim, é uma incoerência. Qualquer pessoa pode entrar aqui dentro, porque todas são bem-vindas. Né? Não significa que nós vamos mudar a doutrina para agradar a pessoa. Aqui o Padre Mauro vem aqui. Aquele senhor, do 13 de maio, que talvez desse ano a gente convide de novo para poder fazer a cerimônia aqui, dos escravos, de repente pode vir novamente. É um pai de santo. Participou do cerimonial dos escravos que fizemos aqui. Em momento algum, alguma coisa se misturou, não foi? O respeito que ele teve, ele fez a oração de comunicação que nós pedimos para ele fazer. Em momento algum houve uma mudança do negócio. Nós somos messiânicos, seguimos Deus e Meixo Sama e a doutrina, mas nós somos amplos, totalmente amplos. A salvação, ela não vê rótulo. E hoje, muitos religiosos rotulam muito. Você pode, você não pode, você eu quero, você não quer. Né? Esse é o nosso propósito. Fazer o que Meixo Sama ensina, o que Cristo idealizava, o que Buda falava, que é fazer daqui, construir o paraíso terrestre. Né? Sábado, nosso culto mensal. Esse ano é incrível. Ano passado nós fizemos o culto mensal no dia do Hichun. Foi dia 4 de fevereiro. Esse ano, o culto mensal será no dia 3 de fevereiro, dia do Setsubun. Talvez esse ano seja mais importante que o ano passado. Fim de ciclo. O ano passado foi dia 4, era o início de um ciclo. Né? Mas o Setsubun é o fim de um ciclo. Para começar um novo. E é tão incrível que o Setsubun vai cair no sábado. E o Hichun no domingo. Que é o primeiro dia da semana. Então o Hichun desse ano está certinho. Fim de uma era de sofrimentos. Início de uma nova era. Como dizia o pessoal da congregação, imagine que os raios do sol já estão surgindo. É a aurora que está raiando depois de uma noite. Que assim seja. Então que façamos um culto no sábado, com esse sentimento, agradecendo o mês que se inicia, mas principalmente, graças a Deus, estamos encerrando um ciclo. E por a bênção divina, começaremos uma nova etapa das nossas vidas. E não esquecendo que o culto sábado, a partir de sábado, será às 17 horas. Os cultos mensais, todos os cultos serão às 17 horas. Então, uma boa missão a todos. E vamos embora.